Olá pessoal, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Gostaria de estar lendo para vocês um texto que para mim cria-se um ensinamento infundado e um ensinamento controverso à palavra de Deus a partir desse texto. O texto é o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao 10, que diz: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Bom, está claro aqui que o apóstolo Paulo ele está falando com pessoas que estão sendo instruídas pela palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo um ensinamento através de um apóstolo, de um profeta, de um mestre. E o apóstolo Paulo dá um conselho aos Gálatas que estão recebendo esse ensinamento, dizendo: olha, reparta de tudo que vocês têm com aquele que está instruindo vocês. E lá no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sendo assim, enquanto você tiver a oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo está estabelecendo aqui um meio de que os mestres eles continuem recebendo de si, ou recebendo dos seus orientandos ou orientados, um meio de sobrevivência. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, não vos enganeis, Deus não se permite zombar. O apóstolo Paulo está falando aqui, ele continua, o versículo 7 continua sendo parte integrante do versículo 6. E o apóstolo Paulo então vai dizer que se o homem plantar, ele vai colher. E o apóstolo Paulo vai dizer que se esse homem plantar da carne, ele vai colher corrupção. Ou seja, se o que você investir, você investe para as coisas carnais, isso vai se corromper, isso vai se acabar, isso vai ser destruído, porque tudo que é material se corrompe. Mas se você pegar o que é material e investir naquilo que é espiritual, se você, com o bem material que você tem, você investir naquilo que é eterno, que é espiritual, que são coisas do Espírito, para manter tais mestres, pregoeiros da palavra, ensinando as coisas do Espírito, dando a eles tais condições, você colherá coisas eternas. Veja que a colheita, ela não se trata de uma colheita natural. Ela não se trata de uma colheita de ações, ela se trata de uma colheita de eternidade ou de corrupção, de uma colheita corruptível ou incorruptível, de uma colheita eterna ou de uma colheita passageira. Não está se falando de colheita de ações. Até porque, para você fundamentar um ensinamento, você precisa de algumas outras bases bíblicas, do contexto, de alguns exemplos. E veja só, meu amigo,
Aqui o versículo que chama muita atenção e que os pregadores usam muito é: olha, não erre, de Deus não se zomba. Pois é. O que você teria a dizer se você pensar que existem muita gente boa por aí, fazendo coisas boas, plantando coisas boas, fazendo o melhor que podem, mas que estão colhendo coisas ruins? Se você pensar que existem pessoas boas que estão sofrendo e nunca fizeram nada para colher esse sofrimento, foram boas. Aliás, essa é a grande incógnita da existência humana, da teologia, da filosofia, da existência. Por que o justo sofre? Por que o bom sofre, se ele só fez bondade? Aliás, existe um adágio popular que diz que coisa ruim não morre, mas os bons morrem cedo. Há até quem diga que uma morte na cruz, como a morte de Jesus, o crucificado demorava cerca de 12 horas para morrer. Mas que Jesus ele se doou tanto na vida, ele fez tanta bondade na vida, que ele morreu com 3 horas de crucificação, por causa da sua doação enquanto vida. Mas vamos partir para algumas coisas lógicas e sábias. Se tudo que o homem planta, o homem colhe, de acordo com a lei da semeadura filosófica, teológica, e não de acordo com o que a Bíblia está dizendo, porque o que a Bíblia está dizendo não tem nada a ver com essa chamada lei da semeadura, se tudo que o homem planta, ele colhe, por que é que o homem que só faz coisas boas colhe coisas ruins? Por que existem muitas pessoas tomando ações e atitudes ruins, mas colhendo coisas boas? Por que o homem que trai está casado com uma mulher honesta, uma mulher que busca a Deus e que é fiel? Por que a mulher que trai está casada com um homem honesto, fiel, se ela deveria colher então a desonestidade, porque é isso que ela está plantando? Por que muitas pessoas ruins plantam coisas ruins e colhem coisas boas? Aliás, esta era uma das intrigas dos fariseus, dos